Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres, e nós vamos começar uma série nova de cultos. A intenção é justamente fazer com que você tenha recursos para lutar contra questões que muitas vezes podem assombrar a sua existência e você pensar, eu não consigo lidar com isso, eu sou desse jeito, esse é o meu jeito. E aí, com esse olhar, né, na verdade, estava orando, buscando a Deus como ajudar as pessoas que são limitadas por questões que Jesus já conquistou na cruz, né? Que vencerem situações que elas se aprisionam, mas elas já receberam a liberdade em Cristo Jesus. Como isso pode acontecer? E eu lembro que eu estava viajando, escrevendo, anotando, e eu falei, eu preciso falar sobre esse tema, que eu vejo muitas pessoas aprisionadas, esse tema. E aí eu pensei, cara, as pessoas não nasceram para isso. E aí eu decidi começar, né, uma série de Eu Não Nasci para Isso. Você não nasceu para ser aprisionada em situações ou em sentimentos, né, em percepções da vida distintas do que Deus tem se reservado para você. E o primeiro tema, né, tenho duas convidadas lindas para gente conversar sobre essa situação, né? Tem a pastora Bela aqui. Olá. Pastora Amanda, as convidadas de hoje, para a gente conversar sobre o egoísmo ou o egocentrismo, né? Eu até conversando com elas, a gente começou falando sobre egoísmo, mas chegamos à conclusão que, na verdade, o que mais tem assolado a humanidade é o egocentrismo, né? O homem se colocar no centro, o ego, o eu no centro, né? E todas as vezes em que o ego está no centro, Deus não está no centro. E quando Deus não está no centro, a gente começa a sofrer consequências dessa ausência da vida de Deus em alguma área da nossa vida. Então, eu quis começar essa série com esse tema, porque a gente vive num tempo em que as pregações, né? Não pregações de púlpito, não, as pregações das vozes da sociedade, né? Elas estão o tempo todo falando da sua verdade, do seu sentimento, de como você vê a situação, e sem que percebamos, como sociedade, a gente vai caminhando para esse lugar de estar o tempo todo se colocando no centro, e essa dinâmica rouba a oportunidade de nós buscarmos a Deus para as circunstâncias, a entendermos como Deus pensa a respeito das circunstâncias, porque a gente está tão disciplinado a pensar no que é interessante para a gente, da maneira da gente, do nosso ponto de vista, da verdade que a gente acredita, que é a verdade de Deus, e todas as coisas que já foram conquistadas por Ele para que a gente fosse livre se tornam secundárias, né? Então, nós vamos dar início a essa nossa série de cultos com esse tema que eu acho que é um pontapé inicial para todo e qualquer outro ponto. Queria ouvir de vocês, assim, imediatamente, né, quando eu lancei o tema, o que foi que mais, assim, chamou a atenção de você, assim, de cada uma de vocês. Eu queria ouvir as duas. Vamos tirar por aí para ver quem fala? A Bela começa. Bela começa. Na verdade, virou como se fosse um movimento cultural, a questão de sermos egoístas, mas não é usada a palavra eu sou egoísta. Eu vivo só para mim, eu vivo para os meus desejos, eu vivo para o que eu gosto. E é algo tão sutil que as pessoas não estão percebendo que vivem um egoísmo, porque Sim. Tudo hoje, tudo no mundo abraça para esse lugar de eu me basto, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu tenho o meu telefone, dentro do meu telefone tem todas as minhas necessidades, e um faz companhia para o outro, só que você faz companhia para um eletrônico, você não tem mais as pessoas. E se a gente for pensar, a coisa mais egoísta que existe é a rede social. Porque você só tem algo que é do seu interesse, do seu prazer, você não é confrontado ali dentro, você não tem algo que você não queira ver, você só busca o que você quer, o seu prazer, o seu gosto. Então, esse movimento acaba entrando na nossa vida espiritual. Porque eu viro o meu centro, eu vivo para os meus prazeres, para as minhas vontades, e eu perco qual é a vontade de Deus para minha vida.
Então, assim, o egoísmo... É como se as pessoas fossem treinadas, né, nessa dinâmica o tempo todo a estarem olhando para si, para o que a satisfaz, né? O que é Para gostoso ter a pra minha mim. vontade satisfeita. Então, e sem perceber, a gente tá vivendo um momento tão delicado, porque hoje as crianças não têm mais paciência para aguardar nada, né? Antigamente a gente sentava para assistir um programa de TV, a gente sabia que ia ter o momento Tinha do um horário, intervalo, né? tinha um horário que ia passar o programa que a gente Você acordava queria. mais cedo porque você queria E ver. é o seguinte, você perdeu aquele programa que você queria, só vai ver agora semana que vem, porque é toda terça às 9 da manhã. Né? Então, existia esse exercício de você ser exposto ao que você não queria. A gente não queria que tivesse propaganda, mas era obrigada a assistir a propaganda, né? Muitas vezes saía para ir ao banheiro na hora da propaganda, Correndo. voltava correndo. Mas a gente tinha esses mecanismos que a vida dava pra gente, da gente interromper esse domínio contínuo de todas as coisas, tudo sendo dentro do meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Então, eu muitas vezes eu fico pensando que se não houver esse olhar em nós, que estamos, né, preparando uma próxima geração, por mais que nós tenhamos essa consciência, se nós não gerarmos essa consciência neles, a próxima geração vai ser completamente afetada por esse egoísmo sutil, não percebe, mas as coisas têm que ser do meu jeito. Você repara as crianças mais jovens, os mais jovens de modo geral, né? Se você propõe alguma coisa que não estava dentro do planejamento deles, parece que o mundo caiu. Enquanto né, na cabeça de quem é mais antigo, é meio normal, mas as coisas não são do nosso jeito, porque a gente teve esses treinamentozinhos, né? Então, como que a coisa vai crescendo sem que a gente perceba. Não, e pensando também nessa questão de antigamente, se a gente for parar para pensar, antigamente uma criança já era treinada a ter um olhar de ajudar o próximo, de levantar quando chega alguém mais velho. Sim. Passou alguém na rua com uma sacola mais pesada, pega, ajuda. Hoje não existe mais esse olhar de eu vou ajudar uma senhora, eu vou ajudar um senhor, eu vou fazer alguma coisa, ou qualquer pessoa. Não tem essa dinâmica educacional, né, de olhar para o outro. E aí, como não tem isso, não vai... Olha para si e é aquela coisa que eu já vi que chega a me dar um arrepio por dentro. Criança sentada e adulto em pé, não. Exato. E aí a criança se torna egoísta, porque eu já ouvi falar, não, mas eu estou muito cansada. Olá, você tem 5 anos, né? Essas pernas ainda tem muito pra caminhar, de né? chinesinho que você não vai ficar torto quando você levantar, né? Mas pra você ver o nível de egoísmo, né? Eu que me viro aqui cansada e você senta. Mas os pais não têm tido essa preocupação. Porque tá pensando no momento, eu tô preservando meu filho agora. Mas não pensa o que isso vai virar. Essa criança que está sendo treinada a olhar só pra necessidade dela, amanhã não vai olhar para a necessidade do outro, nem do próprio pai. Porque não vai cuidar do pai amanhã, né? Não vai se dedicar a se prontificar a cuidar do outro. E você, minha filha? Quando a senhora veio falar comigo, que eu fui orar, fui buscar a Deus, o que me veio foi justamente... mais do que o que a gente pensa, porque quando a gente fala de egoísmo, de egocentrismo, como a senhora falou, logo a gente pensa, né, de não emprestar as coisas ou de coisas materiais, né, naturais. Mas o que me veio muito forte é justamente nós, por conta disso tudo que a gente está conversando, nós acabarmos sendo egoístas daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que nós temos provado da vida de Deus, daquilo que nós temos recebido e guardando só para nós. Na relação com Deus, Na relação com Deus. Fomos salvos, temos recebido bênçãos sem medidas, mas falhamos tantas vezes em compartilhar com o outro. Por quê? Porque... eu não me sinto responsável de eu ter que fazer algo por alguém, né? Sim. É meio tipo, eu tô fazendo pra mim, recebi de Deus, se vira aí, amigo. É mais ou menos isso, né? Só que a verdade é que as pessoas têm necessidade, assim como nós tínhamos necessidade, as pessoas também têm. Só que uma das definições da pessoa que é egoísta, que é egocêntrica, é que ela não se atenta às necessidades alheias. Isso no dicionário. Tem até aqui, ser egoísta é você não dividir, é você não abrir mão das suas comodidades, é você ser egocêntrico, ter como centro o seu próprio eu, um amor excessivo, um amor próprio excessivo. Então, a pessoa olha pra si. E muitas vezes a pessoa
tá clamando do outro lado, por favor, me ajuda, e não nesse sentido de me ajuda com coisas materiais, Sim. mas me ajuda porque eu preciso de um refrigério, eu preciso de uma paz, eu preciso de um sorriso, eu preciso de um abraço, eu preciso de alguém para liberar uma palavra de vida, e às vezes só você vai ser essa pessoa. E existe essa movimentação do egoísmo, né, do homem, que é reter. Né? Então, eu vou reter o que eu ganhei, fui eu que ganhei, né? Até das coisas de Deus. Deus deu para mim, né? E tá satisfeito com aquilo, e a gente perde o olhar que Deus nos chamou para que nós tivéssemos, né? Se Ele deixou como exemplo de amor o próprio amor com que Ele nos amou, dando o Filho, a gente deveria ter essa dinâmica, e é por isso que eu queria começar com esse tema, né? De sermos essas pessoas que não vão se contentar com o que tem recebido da parte de Deus para ficar para si, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dividir isso com alguém, né? Como que eu vou transmitir isso para alguém? Como que eu vou doar isso para alguém, né? Como que eu vou ficar satisfeita de viver o que tenho vivido sem que eu compartilhe? Eu tenho um texto que eu separei, que eu acho que desenha bem o momento que a gente está vivendo, né? Fala, 2 Timóteo 3 fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. E para mim, esse é um desenho do que a gente vê hoje, né? As pessoas estão vivendo dessa maneira, são amantes de si mesmo, né? Então, desde que eu esteja bem, que se exploda o resto, né? A gente vê situações, por exemplo, acontecem questões de calamidade pública, e existem pessoas que estão pensando em tirar proveito daquele momento, né? A gente vê questões de ordem social. Há um tempo atrás, uma pessoa veio apresentar um trabalho social para nós, né? Para que a igreja ajudasse. Quando nós fomos pesquisar, era um esquema montado para o cara fazer dinheiro. Ele apresentava uma foto lá tristinha das pessoas e tudo, e nós fomos procurar saber. Mas e se não fôssemos, né? A pessoa tá com esse lugar tão egocêntrico, tão amante de si mesmo, que se exploda os outros, né? Eu vou tirar a minha casquinha, o meu benefício disso. E isso a gente vê dentro da igreja. A gente vê as pessoas vivendo, desde que esteja tudo bem para mim, eu não tô pensando no outro, né? Na igreja, muitas vezes, a gente percebe isso, né? As pessoas não estão pensando no coletivo. Elas se tornam tão egocêntricas. A gente vê, muitas vezes, uma dinâmica dentro de um culto, porque a criança não quis ficar no kids, a mãe traz o filho para dentro do culto, a criança faz barulho o culto inteiro, e a mãe não tá nem aí se tem dezenas de pessoas sendo atrapalhadas na palavra, desde que ela esteja sendo satisfeita no desejo dela de estar assistindo o culto, ela não tá nem se preocupando com os outros. Isso é egoísmo. Eu tô preocupada comigo. No próximo eu que quero assistir o culto. Se os outros não estão assistindo, o problema é deles. Se eu estou me beneficiando, se está dando certo para mim. Exato. Então, esse senso coletivo, social, de modo geral, a gente cada vez perde mais, né? As pessoas estão entrando, o que você falou, você não vê mais os jovens priorizando os idosos, né? Eles saem correndo e sentam. Eu lembro, tem um pastor que eu gosto muito, americano, meu Deus, me esqueci o nome dele, Chris Vallotton. Ele estava falando que ele cresceu em família latina. E quando ele começou a fazer igreja junto com Bill Johnson e tal,
ele tinha muita dificuldade, porque na família latina existia, né? Essa educação de o mais velho é o mais velho. Então você não passa na frente de um mais velho. Se o mais velho estiver com você dividindo um caminho, a prioridade é dele, né? Você chegou num ambiente, não tem onde sentar, tem um assento só, o assento é do mais velho. E ele falou que uma vez ele estava com a equipe dele sentada e ele chegou com mais 2 convidados mais velhos. E a equipe permaneceu sentada. Ele falou que era só jovenzinho. Eu lembro desse exemplo perfeito. E ele pegou e falou assim, vocês não vão levantar? Aí disse que o rapaz da equipe dele virou para ele e falou assim, não, a gente chegou primeiro. Aí ele disse que parou, era um meeting lá para eles decidirem não sei o quê. Ele parou e falou assim, olha só, eu venho de família latina e pra gente isso é o maior desrespeito que existe. Vocês, a palavra fala que a gente tem que honrar quem tem honra. Essas pessoas que chegaram aqui, eu que cheguei aqui, eu tenho honra, eu tenho uma história. Você está sentado aqui sendo da minha equipe por causa da história que eu escrevi com Deus. E é lamentável eu ter que estar aqui ensinando um cristão a entender que ele tem que conceder ao outro um direito que é dele. Um direito, o lugar da honra deveria ser algo automático dentro do nosso meio, né? Pensar no outro mais do que em si mesmo deveria ser algo natural do nosso meio. E como a gente vê na vida da igreja, as pessoas não tendo esse tipo de olhar. Não existe mais honra, né? Não e existe mais o princípio da honra. Pecado. Você agir dessa maneira é pecado. Não é a questão da honra, é a questão desse egoísmo. Eu quero que dê comida para o meu filho, mas foi entendido, com um entendimento comum, que não podemos alimentar as crianças dentro da salinha, porque tem uma série de questões que a gente observa, inclusive de saúde pública. Pois tem pai e mãe que vai na porta do Kids fazer escândalo porque o filho tem que dar comida. A gente fala, você pode pegar ele na hora da comidinha para você dar. Um absurdo a igreja não poder dar comida para o meu filho. Eu vou ter que sair do culto para dar comida para o meu filho? Então, a gente não está percebendo como que dentro da igreja esse tipo de posicionamento, de pensar em si mesmo em primeiro lugar, de não pensar no que é o bem para a maioria. Né? Uma decisão muitas vezes quando envolve o coletivo é sacrificar o mínimo possível para que a maior parte se beneficie. Mas a gente está vivendo num momento tão egocêntrico que as pessoas não conseguem pensar que ela é uma exceção. Para que ela seja essa exceção, para a gente abrir uma exceção para ela, a gente vai trazer problemas para dezenas de outros, né? Nós tivemos uma questão, parece sempre no Kids, né? Nós tivemos uma questão uma vez de uma mãe que queria que que a igreja, né, providenciasse algo para o filho. E ela veio e tipo, falou, vou processar a igreja, porque a igreja tem que fazer isso pelo meu filho e tal. E nós ficamos naquela situação do tipo, então não vamos mais ter essa atividade. Aí naquele momento me veio um temor assim, eu falei, gente, como que a pessoa tá pensando em uma criança e ela vai, por causa disso, talvez, deixar de ter esse benefício para 200 e tantas? Então, como que o mundo vem articulando até Seus dentro da próprios própria igreja por causa do egoísmo, né? Por causa dessa vontade de querer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, né? Essa questão de ser mimado vai entrando dentro da igreja e a gente vai chegando nesse lugar em que um ambiente onde se espera essa cooperação, esse lugar de pensar no outro mais do que em mim, né? A gente vai ver isso em escala também. São sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque a maioria está sendo egoísta. Eu quero sentar e eu quero ouvir a palavra. O outro que fique lá servindo. Não existe o senso de comunidade, né? Nós vivemos uma comunidade e cada um acrescenta de alguma maneira. Mas se a gente for pensar à luz da palavra, nós nos tornamos indesculpáveis. Sim. Que o maior exemplo daquele que não foi egoísta foi o Senhor Jesus. Exatamente. Ele entregou a vida dele. Serviu o tempo todo. Ele que era rico se fez pobre por nós. Como está lá em Filipenses, e
nós não temos desculpa. Sim. Eu vejo como se realmente as pessoas estivessem considerando a si mesmas além do que convém. Sim. Em Filipenses mesmo, tem um texto que fala sobre isso. Filipenses 2... Todo mundo conhece Filipenses 2, que fala sobre Jesus, né? Sim. Mas antes de falar sobre isso, ele justamente fala, no versículo 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Exatamente. E por que eu quis abrir com essa temática, essa série? Porque se não houver primeiro em nós essa consciência de que nós devemos ser esse perfil, não buscar o nosso esse primeiro lugar, né? Nós estarmos dedicados a construir uma história de servidão, servidão ao reino, servidão a Deus, né? Servidão ao próximo. Em que sentido? Eu posso servir o próximo com aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, né? Eu tenho tantas riquezas que Deus já tem depositado em mim. Por que retê-las? Eu posso dividir com meu amigo, né? Mostra muito a nossa imaturidade espiritual, porque a criança quer assim, né? Eu quero esse brinquedo, é meu. Não, eu não quero dividir com o amiguinho. A gente tem feito isso sem perceber dentro da igreja, né? A gente tem recebido a paz dentro do nosso lar. Então, por que a gente não concede essa paz, essa experiência, para que outras pessoas encontrem essa paz, né? Então, muitas vezes é isso. O irmão, para mim, né, nesse lugar de voluntário, eu sempre olho os irmãos voluntários e eu penso, esses se sentiram amados com força pelo Senhor, entenderam o quanto que foi especial para eles a igreja funcionar para que eles se beneficiassem. Então, agora eles estão fazendo a retribuição deles, né? Eles estão entendendo que eu vou fazer isso para que outros se beneficiem do que eu me beneficiei. E, ao mesmo tempo, me entristece perceber que muitos não pensam dessa forma, enquanto que a palavra deixa muito claro. Eu vejo que Deus, sabendo, né, da constituição carnal do homem, né, e da malignidade que existe no homem, ele teve cuidados, inclusive, de deixar na palavra alertas a respeito disso, né? Quando fala pedis e não recebeis porque pedis mal, você pede para o seu próprio deleite, né? Essa é a dinâmica. Muitos filhos de Deus estão indo para Deus para pedir coisa para Ele. Não estão indo pedir algo que seja como Jesus ia orar, né? Jesus falava, Pai, não leva em consideração, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A gente tem tantos exemplos na palavra que deveriam nos direcionar, né, para esse lugar de deixarmos de lado o nosso egoísmo, deixarmos de lado o egocentrismo, né, nos colocarmos no centro para que Ele tome, né, o seu devido lugar de rei, de senhor, de governador dos nossos destinos, e nós, como seus súditos, sermos comissionados por Ele para deliberarmos dele para as pessoas, né? Se a gente vivesse com essa consciência, eu acho que ia ser tão diferente. A própria vida da igreja ia ser diferente, porque a gente ia perceber isso, né? Os súditos felizes pela presença do seu rei, e diante disso ávidos em querer compartilhar aqueles benefícios que têm recebido do rei, porque entendem que é o mínimo que eu posso fazer diante da bondade de ter esse rei sobre a minha vida, né? É verdade. Então, a gente está nesse momento na história, né, do planeta, em que são tantas vozes, né, as pessoas estão tão demandadoras de serem atendidas e tão destituídas dessa generosidade de pensar em o que eu posso contribuir com o que eu tenho para que os outros experimentem dos benefícios que já chegaram até mim, né? Muitas vezes a gente vê filhos de Deus chateados, Deus não responde a minha oração, então talvez seja o momento agora de pensar, eu estou pedindo pro meu deleite? É verdade. Ou eu estou orando aquilo que Deus anseia ouvir? Porque na hora que a gente orar em acordo com o que está no céu, vai ser na terra assim como é no céu, né? Vai acontecer. Então, esse olhar para fora
né? Sair desse lugar de ego, de eu no centro, de minha vontade, de o que me beneficia vir primeiro, né? Mas se dar em primeiro lugar, que é o exemplo que Jesus deixou, acho que foi o desejo do meu coração quando eu pensei nesse tema, né? Da gente ser esse despertamento, talvez, para pessoas que estão vivendo nessa dinâmica que não estão nem percebendo. E é muito sutil, assim, essa dinâmica do egoísmo, porque às vezes a gente não percebe o quanto a gente é egoísta. Parece que você não quer se movimentar para não se comprometer. Então, assim, eu vejo a necessidade do meu próximo, mas, assim, não vou me comprometer aqui, porque senão vou ter que começar a ajudar, a fazer. Comodismo. Só que vai virar minha responsabilidade. vai virar minha responsabilidade, né? essa palavra. Vira minha responsabilidade. Então, alguém vai ajudar, alguém vai vir e alguém vai fazer. Mas isso é a nossa porção de egoísmo. Porque eu tô vendo, tá diante dos meus olhos. E agora eu tenho que fazer algo por aquele que ele tá pedindo algo, tá clamando algo. Às vezes você tá num ambiente que a última coisa que as pessoas estão pensando é no evangelho, é no amor. Mas você fala assim, o Espírito Santo já falou com você, vai ali, fala. E você fala assim, não, mas como é que eu vou falar aqui? Mas um dia alguém falou pra você. Então nós somos indesculpáveis. Eu sempre gosto alguém de saiu da zona de conforto e fez por você. Alcançado, né? Então eu gosto sempre de ter um memorial de quando eu me converti. Se alguém não tivesse saído da zona de conforto, de falar do amor de Jesus pra mim, de falar que existia uma vida diferente da que eu vivia, do caos que eu vivia, alguém que se sacrificou, porque não foi uma vez que a pessoa foi lá e falou de Jesus pra mim. Ela sempre ia lá, falava, e eu, muito simpática como eu era, eu dava quero saber, e era curta e grossa, mas a pessoa foi lá, se doou, amou, não foi egoísta, não pensou, porque ela poderia pensar, gente, eu tô aqui, foi paciente comigo. Então, assim, Jesus fez por você, né? Jesus já fez, então eu não posso ser egoísta de pensar e falar, eu já tô bem, eu já tô salvo. Então, por isso que quando fala assim, nossa, mas vocês fazem tanto, vivem da igreja, não tem outra forma de viver senão pela igreja, pelas vidas, pelas pessoas que estão aí perdidas, precisando do amor de Deus, precisando de um abraço, de uma palavra, de um sorriso. E a verdade é que quando a gente faz isso nos satisfaz. Também. Várias vezes já aconteceu de falar com alguém ou orar com alguém e a pessoa ser curada, e aquilo te dá como se fosse um significado. Você fala, eu nasci pra isso, valeu a pena o desconforto, valeu a pena chegar e falar, por mais que eu fiquei vermelho ali na hora, mas se aquilo gerou vida na pessoa, aquilo te dá uma alegria. E até interceder também, né? Você estava falando aí, eu pensei, às vezes não é nem você ter o desconforto de ir até a pessoa, mas você ter o olhar de aquela pessoa tem essa necessidade, eu vou orar porque se não for eu, que o Senhor levante outra pessoa, mas que fale com ela, que alcance o coração dela, que ela seja livre dessa situação, né? E o egoísmo não vai deixar a gente ter esse olhar. Eu nunca vou me sentir responsável em ser aquela pessoa que tem que fazer algo para que o outro receba, né? O egoísmo é esse que eu quero para mim. Você falou da definição, eu li uma outra definição que fala que o egoísta é aquela pessoa que vive exclusivamente para se satisfazer. Então é uma pessoa que desde que ela esteja satisfeita, ele exclusivamente vai viver dessa maneira. Não vai pensar no próximo, não vai olhar para fora, né? Não vai entender o quanto que ele pode se comprometer para que outros se beneficiem. E isso tá no nosso meio o tempo todo, né? Então eu quis começar, vamos encerrar, já passou, voou. Que delícia. Mas a gente vai encerrar e eu queria dizer isso para você, né, que me ouve. Você não nasceu para isso. Você nasceu da água e do Espírito para que você se tornasse uma nova criatura, se tornasse portador da vida de Deus, se tornasse um representante do próprio Senhor aqui na Terra. E o que Jesus fez aqui na Terra? Ele viveu para que o reino de Deus fosse anunciado, pregado, vivido, experimentado e a salvação chegasse até o perdido. Então você, como filho de Deus que me ouve, né, que arda no seu coração a chama
incansável por querer ser esse instrumento que se doa, que se deixa gastar para que outros se beneficiem daquilo que você já recebeu, né? Que você seja um transmitidor do céu aqui na Terra para as pessoas e que essa voz que a gente vê muito sorrateiramente penetrando dentro da sociedade, inclusive dentro da igreja, né, possa ser silenciado por uma comunidade que entende que foi comprado por alto preço para que o Senhor fosse glorificado e manifesto através das suas vidas. Amém. É isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Espero que você tenha gostado e semana que vem continuamos com a nossa série Eu Não Nasci Pra Isso. Pronto, meninas. E vocês nasceram para isso. Oh, dear que God. delícia. Foi, ó. Gente, sério, tô o coração congelando. dava pra sentir assim, ó. Tranquilamente. Se eu tivesse de relógio, ia explodir, ia fazer plá. Nível de estresse muito alto, para um pouco. O Sério? relógio, ele fala,